Olá, meu nome é Gisele Santos Pereira, sou orientada pelo professor Sérgio Samyoshi e eu estudo medicina no campus de Curitiba. Meu trabalho é sobre perfil epidemiológico e estadiamento do câncer de mama em relação à pandemia de Covid-19. Câncer de mama é aquele de maior incidência entre a população feminina globalmente e no Brasil, e por isso o Ministério da Saúde estabelece o rastreamento a partir dos 50 anos por meio de mamografia. O rastreio precoce ele ajuda a melhorar o prognóstico, porque ele permite o tratamento precoce, e por isso o Ministério da Saúde também criou, junto com o governo federal, criou a Lei de 60 dias, que estabelece que o tratamento da paciente deve começar em 60 dias após o primeiro diagnóstico por imagem. No entanto, a pandemia de Covid-19 acabou acarretando uma redução das mamografias realizadas, globalmente também no Brasil, em 2020, e a retomada aos níveis pré-pandêmicos só foi feita em 2021 no Brasil e em alguns países europeus foi feita antes, como na Noruega e na Itália. Então, a nossa dúvida é se esse atraso nas mamografias acabou impactando no perfil epidemiológico e no estadiamento do câncer de mama, principalmente quanto ao tamanho do tumor em milímetros e à invasão linfonodal. Nosso objetivo com esses estudos, então, é verificar se houve impacto da pandemia de Covid nesses perfil epidemiológico e no estadiamento dos cânceres de mama que foram submetidos a tratamento cirúrgico no Hospital Ernesto Gärtner, um hospital de referência no sul do Brasil. Os estudos na área são conflitantes, alguns sugerem que há maior presença de linfonodo positivo no diagnóstico, mas outros não encontram tanta relação entre o pré-pandêmico e o pós-pandêmico. Nosso objetivo, inicialmente, era fazer um estudo observacional, retrospectivo e descritivo por meio da coleta de dados em base de dados própria do hospital. Para isso, a gente fez uma revisão de literatura, depois submetemos o projeto ao Conselho de Ética do hospital, que ainda não foi aprovado. Submetemos em fevereiro de 2024 e ele se encontra em apreciação ética. Resolvemos alguma pendência por cada resposta e aguardamos a aprovação. Depois disso, a gente ia fazer coleta de dados de perfil socioeconômico das pacientes, com idade e sexo, e o perfil do tumor em si, com tamanho linfonodal, com presença de invasão linfonodal, tamanho do tumor em milímetros e classificação TNM. Depois a gente ia trabalhar esses dados em planilha do Excel e fazer análise. Como não foi possível fazer essa coleta, a gente ficou só com a revisão de literatura, que foi feita no PubMed, por meio das palavras-chave COVID-19, Impact Breast Cancer Staging. Encontramos 173 artigos e excluímos aqueles que não tratassem só de câncer de mama e aqueles que fossem relatos de caso, pesquisa qualitativa e revisão de literatura. Incluímos aqueles que tivessem na metodologia descrito que ia avaliar estadiamento clínico e patológico. Ficamos com 31 artigos. A maioria dos artigos compara o período pré-pandêmico e pandêmico ou pré-pandêmico e pós-pandêmico, mas teve uma dificuldade de estabelecer um marco temporal definitivo. Todos eles apontam para uma diminuição no número de rastreios durante a pandemia, principalmente para pacientes com mais de 50 anos. A maioria foi feita na Europa e nos Estados Unidos, 70%, e 32% relatavam um aumento do estadio clínico 1 e 2 durante o diagnóstico durante a pandemia. Uma minoria descreveu o estadiamento patológico por causa de uma limitação de acesso à biópsia, e 5 publicações sugeriam aumento da invasão linfonodal diagnóstico e aumento do tumor em milímetros. Em contraponto, um estudo francês não encontrou alteração nem no estadiamento clínico nem no patológico. Alguns estudos estadunidenses também sugerem uma disparidade econômico-social, o que seria interessante de investigar no Brasil, principalmente considerando a desigualdade econômica do país. Então, seria possível e necessário fazer uma análise retrospectiva dessa relação da pandemia no Brasil. Então, para isso, a gente submeteu um novo projeto para a vigência de 2024 e 2025, que foi aprovado. Vamos começar. Para futuras pesquisas, seria interessante investigar essa relação entre desigualdade racial e étnica e acesso à mamografia, se esses dados estiverem disponíveis. É isso.